Abra sua Bíblia agora, é o nosso texto da reflexão. Mateus, capítulo 9, versículo 35 até o versículo 38. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam atribuladas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: na verdade, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara, ou rogai ao Senhor da colheita, que mande trabalhadores para a sua seara. Versículo 37 e 38. Na verdade, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da colheita, que mande trabalhadores para a sua seara ou para a sua colheita. Perguntaram a Moody qual era o grande problema da igreja, ou qual era o grande problema da obra, para se fazer a obra de Deus. Sem titubear, sem duvidar, Moody respondeu o seguinte, que o maior problema da obra de Deus são os obreiros, são aqueles que fazem e compõem a obra de Deus. Por quê? Porque são os obreiros que colocam empecilhos da obra de Deus. Aquele tipo de frase: pastor, se a gente tentar isso não vai dar certo, porque a gente já fez na igreja. Pastor, esse tipo de trabalho é o tipo de trabalho que a gente talvez nunca tenha feito na igreja, então por causa disso, esse trabalho também não vai dar certo. Pastor, a gente já tentou isso, de repente, há alguns anos atrás, e a coisa funcionou 1 mês, 2 meses, e depois a gente viu que a coisa desandou, então não precisa tentar de novo. É nesse sentido que Moody vai dizer que o grande desafio, o grande problema da obra, são aqueles que compõem a obra, são aqueles que fazem a obra, porque são esses que colocam dificuldades na obra do Senhor. Aí eu olho para esse texto, em que Jesus passeia, se você puder acompanhar comigo, a partir do versículo 35, Jesus percorre as cidades, passeia pelos povoados, ele ensina nas sinagogas, ele prega o evangelho do reino, ele cura todo tipo de doenças e enfermidades. Jesus vê as multidões, ele se compadece delas, e o texto de Mateus diz que as multidões andavam atribuladas e abatidas como ovelhas que não tinham pastor. Sabe, irmãos, olhar para esse texto é perceber o que Moody, quase 2000 anos atrás, percebeu e falou. Porque há nesse texto pessoas que se envolviam com o judaísmo, pessoas que se envolviam com a lei, pessoas que eram líderes na sinagoga, pessoas que compartilhavam o estudo da lei, mas ainda assim não traziam um alívio sobre essas pessoas. Olha para o texto de Romanos, capítulo 8, quando Paulo fala que toda a criação geme e aguarda com uma enorme expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação agoniza as dores de parto, esperando que eu e você pudéssemos ser verdadeiramente um canal de luz na vida dessas pessoas. Aí eu me pergunto por que hoje, ainda assim, talvez mais de 2000 anos atrás, dentro desse diagnóstico de Jesus, olha, a colheita é grande, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Roguem ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Por que mesmo depois de 2000 anos, a gente ainda vive num mundo que algumas pessoas ainda não conhecem Jesus? Mesmo depois de 2000 anos, a gente vive em famílias não conhecem a Jesus. Por que isso? Porque o maior problema está em quem? Nos obreiros. Aí uma palavrinha aqui que Mateus traz para a gente, que eu acho que é a palavra-chave para a gente ser reprodutor da graça de Deus. Porque Mateus vai escrever para a gente no versículo 36, que Jesus olha as multidões, e qual é o sentimento de Jesus ao olhar as multidões? Qual? Compaixão. Pois é. Jesus olha para esse povo, sente compaixão desse povo, porque esse povo andava atribulado e abatido e sem um pastor. Se você for estudar o judaísmo, você vai ver que entre os judeus dessa época, haviam 2 escolas de interpretação da lei. A Shammai, que era um pouco mais rígida, que era mais pesada, sobrecarregava mais, era mais exigente.
Aí talvez por causa disso, Jesus lá em Mateus 11, 28 e 29, ele fala assim, olha, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, porque em cada gueto, em cada vila, em Jerusalém, em Samaria, Judéia, haviam intérpretes da lei que sobrecarregavam o povo, dizendo o seguinte, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Mas de um outro lado, havia uma outra escola de interpretação, a de Hilel, que era mais flexível, mas ainda assim o povo estava aflito, ainda assim o povo estava atribulado, ainda assim o povo estava sobrecarregado, ainda assim o povo estava com a ausência de um pastor, de alguém que olhasse para o povo e tivesse compaixão do povo. De alguém que pudesse olhar para aquele povo ali, mesmo às vezes reproduzindo todas as interpretações, ou de Shammai ou de Léo, o povo não sabia para onde ir, o povo não tinha consciência do pecado, o povo não tinha consciência de que precisava da graça de Deus. Mesmo o povo, às vezes, todo domingo, ou melhor, todo sábado, indo ao templo, oferecendo sacrifícios, mesmo o povo, às vezes, entregando dízimo, entregando ofertas, ainda assim o povo estava perdido. Mesmo trabalhando com a Bíblia, sabe? Eu pude perceber, olhando para esse texto, pegando a frase de Moody, evangelista do século XIX, e indo hoje para o século XXI, a impressão que eu tenho é que a gente está na mesma leitura, a impressão que eu tenho é que a gente está reproduzindo a mesma coisa de Jesus, ou melhor, dos da época de Jesus, a gente está reproduzindo a mesma coisa dos da época de Moody. A gente continua ainda olhando as pessoas carentes, necessitadas, a gente continua ainda olhando as pessoas atribuladas, olhando para as pessoas enfermas espiritualmente, e a gente continua vivendo um evangelho sem compaixão. A gente ainda continua olhando para essas pessoas que estão atribuladas, abatidas, que não têm um pastor, e a gente não se compadece dessas pessoas. A gente não consegue perceber o sofrimento dessas pessoas. Talvez por causa de uma construção histórica social em que a gente começou a valorizar muito mais a área da razão do que a área da emoção. Talvez aquela influência cartesiana de que eu penso, logo existo. Isso entrou no nosso universo teológico, isso entrou na nossa praticidade cristã, e a gente está sempre preocupado com números, a gente está sempre preocupado com resultado. Talvez alguém tenha se perguntado, pastor, por que a gente vai trazer, por que a gente vai pagar a passagem de uma assistente social para fazer um diagnóstico do bairro, o que isso vai dar? Em que a gente vai crescer como igreja, como números? Olha a despesa que a gente vai ter de trazer alguém do Rio de Janeiro, gastar com alguém aqui em Vitória, essa locomoção toda. Para que a gente faz isso? Porque a gente, querendo ou não, a gente sempre foi doutrinado, ensinado a usar a razão. Penso, logo existo, como eu já disse. Só que a gente olha para o Evangelho, a gente olha para as boas novas, a gente olha para a mensagem de Cristo. Cristo parece que é meio irracional, no sentido de que ele valorizava muito mais o patos, o sentimento. É claro que Cristo tem discursos, tem falas, tem construções. É racional sim, mas Cristo consegue equilibrar a razão com a emoção. Cristo consegue juntar o logos com o patos e transformar essas duas dimensões humanas em graça, em compaixão. Sabe, eu acho que há muitas pessoas em nossas igrejas em que a compaixão já passou longe. Para que a gente vai acomodar um bando de garotos aqui na igreja, se for essa a demanda, um bando de garotos aqui na igreja para a gente dar reforço escolar? Porque a gente só vai gastar luz e vai dar mais trabalho ainda. Para que a gente vai abrir uma escola de música que já tem 71 pessoas? Para que a gente quer trabalho, pastor? Quais serão os benefícios da igreja? Em que a igreja vai lucrar? Quantos serão os dízimos que a gente vai ter depois dessa entrada dessas pessoas? Eu tinha um conhecido no Rio de Janeiro, que a cada evento que a gente pensava em fazer, a pergunta era sempre o seguinte: em que a igreja lucra? O que a igreja ganha? Qual vai ser o prejuízo da igreja?
Sabe, é um olhar distante do olhar da compaixão que eu encontro aqui nesse texto. Sabe, é um olhar completamente diferente do que eu encontro nas palavras de Jesus, que eu encontro nas cartas de Paulo, que eu encontro na carta de Tiago, na carta de Hebreus. Olhar distante de compaixão e graça. Aí eu trouxe alguns personagens com algumas frases interessantíssimas. Jerônimo, ele vai dizer que a misericórdia é aquela que precisa ser implacável no combate ao herege. Olha só, misericórdia é aquela que precisa ser implacável no combate ao herege. Aí Juliano, imperador romano, no ano de 361 depois de Cristo, considerado apóstata, ele coloca numa das moedas, ou nas moedas de circulação do Império Romano, coloca a sua foto, e por isso ele é considerado apóstata. Ele vai dizer que nenhum animal é tão cruel em relação aos seres humanos quanto cristãos são em relação aos cristãos. Tomás Torquemada, pulando de 361 indo para o século XV, que foi o maior inquisidor da Espanha, ele vai dizer que a misericórdia é uma tentação a ser vencida pelos cristãos, gente de igreja. Esse sujeito, Tomás Torquemada, por alguns números históricos, ele chegou a matar mais de 30 mil judeus que se converteram ao cristianismo. A misericórdia é uma tentação a ser vencida pelos cristãos. Oswald Smith, no livro Paixão pelas Almas, ele traz uma frase interessante que ele vai dizer o seguinte, deixa eu achar aqui, nossa declaração de fé afirma que o nosso maior interesse é a conversão de almas, a edificação dos crentes e o evangelismo de escopo mundial. E não há nada, ou melhor, e nada há em nossa confissão que não apareça à primeira vista. Alguns nos chamariam de antiquados, só porque ainda cremos na conversão de almas. Oswald Smith é contrário a toda essa turma aqui que eu citei, Juliano, Jerônimo, Tomás Torquemada, porque ele percebe que a missão da igreja é ser um lugar de graça e ser um lugar de misericórdia. Que eu e você, assim como fomos alcançados pela misericórdia do Senhor, que se renovam todos os dias, todas as manhãs, a gente precisa olhar para o outro, para as multidões que estão sem pastor, para as multidões que estão atribuladas e abatidas, com compaixão. Fora do mundo cristão, a gente percebe que algumas pessoas propuseram um olhar diferente até mesmo de alguns cristãos, como Jerônimo, como Tomás Torquemada. A gente vai perceber que alguns homens, como Blaise Pascal, filósofo, matemático, vai dizer que na sua época havia dois conflitos entre a razão e o sentimento. Ele vai dizer que a razão era considerada como o espírito da geometria. E ele diz, não, gente, a gente precisa de um outro espírito, o espírito da fineza, que é o espírito da emoção, que é o espírito da graça, que é o espírito da compaixão. Ele diz, a gente pode ter o espírito da geometria, mas a gente precisa linkar com o espírito da fineza. É impossível a gente viver nesse mundo só no espírito da geometria. É impossível a gente viver nesse mundo só racionalmente. A gente precisa acabar com essa lógica cartesiana de que a gente pensa e pelo nosso pensamento a gente existe. É preciso, como Leonardo Boff, no livro sobre ideias e princípios de compaixão, que ele vai dizer que não. A gente precisa mudar o penso logo existo para o sinto logo existo. Porque nós somos sentimentos, somos carne. Embora a nossa carne seja pecaminosa, mas a gente abandonou uma coisa chamada graça, uma coisa chamada compaixão. A gente precisa olhar para o nosso pai, para a nossa mãe, que não faz parte da igreja, que não foi salvo por Jesus, como uma necessidade da gente levar o evangelho para eles. A gente precisa olhar para esses adolescentes que estão aqui embaixo. A gente precisa olhar para as 4.000 famílias que estão cadastradas no CRAS, com olhar de graça, com olhar de compaixão, que se não for a igreja, que se não for eu, se não for você, não há ninguém que possa olhar para eles com olhar de compaixão. A igreja precisa insurgir e ressurgir com esse sentimento.
A gente fica muito preocupado na razão, a gente precisa pensar, a gente precisa planejar, é lógico. É o espírito da geometria, mas a gente precisa resgatar em nome de Jesus o espírito da fineza. A gente precisa pensar e existir, mas a gente precisa sentir e existir. Sabe, queridos, talvez por causa disso, as falas de Jesus, as intervenções de Jesus, elas são intervenções com autoridade, porque o seu ensino tinha prática, porque ele falava, amem uns aos outros, e ele amava, porque ele falava, perdoem uns aos outros, e ele perdoava. Sabe, essa semana, para mim foi muito especial, muito mesmo. Conhecer algumas instituições, ouvir alguns relatos, sabe, ver que algumas instituições estão assim, de portas abertas. Está aqui Luciene, para não me deixar mentir, alguns voluntários que foram em algumas instituições. Sabe, as instituições que nós fomos, todas elas disseram o seguinte, a gente está de portas abertas para vocês. O que a igreja quiser fazer, a gente pode montar uma parceria. Instituições como CRAS, aqui embaixo, como a Secretaria de Assistência Social, instituições como o SENAC, sabe, instituições que até então a gente poderia pensar o seguinte, eles estão distantes, eles não vão fazer nada pela igreja. Mas ao mesmo tempo que eu fiquei feliz, eu fiquei muito triste, muito mesmo, porque nós procuramos 3 instituições religiosas, não vou dar o nome. Uma pediu para que a Luciene fosse lá na quarta-feira, porque a pessoa responsável dessa instituição só estaria na quarta-feira. Luciene foi lá na quarta-feira e aí disse que não, tal pessoa só atenderia dia de domingo. Ou seja, esquece, fechou a porta. Numa outra instituição, Luciene conseguiu agendar, conseguiu visitar, mas a fala dela foi o seguinte, não consegui pegar praticamente nada dessa outra instituição. Uma terceira instituição religiosa, que professa quase a mesma fé que a nossa, crê no mesmo Jesus, no mesmo Deus, no mesmo Espírito Santo. Essa outra instituição diz assim, olha, vou ligar para o pastor de vocês. Ligou? Sim ou não? Aí você vai no SENAC, no CRAS, no CREAS, na secretaria, centro de convivência, na casa dos conselhos, no posto de saúde, escola, o Tacílio Lomba, a Suzete. O que a igreja quiser fazer, a gente está de portas abertas. Aí outras instituições que deveriam ter um olhar de compaixão para os que moram aqui nesse bairro, sabe, isso é um reflexo de hoje, do nosso cristianismo, em que a gente é muito, talvez cartesiano, tem que ser racional, e a gente não se envolve, porque a gente vai pela lógica do pensamento, e não do sentimento. Sabe, a gente precisa voltar a unir, como Jesus uniu aqui nesse texto, a razão com o sentimento, e voltar a ter compaixão pelas almas perdidas. A gente precisa voltar a ter esse senso, que eu acho que a igreja, e aí eu não digo Igreja Batista em Maruípe, mas a igreja em si, parece-me que perdeu esse senso de urgência, de que as almas estão caminhando rapidamente para o inferno, as almas que não tiveram encontro com Jesus. E a gente precisa olhar para essas almas com compaixão. Martin Heidegger, um filósofo alemão, ele vai dizer que a base última da existência é o ser no mundo com os outros. Essa é a proposta, da gente ser igreja com o outro, de ter compaixão, de ter misericórdia, de ter graça. E o texto que eu li, Jesus fala assim, orem para que Deus mande obreiros ou trabalhadores. Jesus pede para orar pela seara. Os campos estão brancos.
prontos. O problema está em quem? Nos obreiros, ou em nós. Porque às vezes não estamos tendo compaixão. Quero fechar com um parágrafo do livro do Oswald Smith, Paixão pelas Almas, que o título é A Necessidade do Momento. Ele escreve o seguinte: não havendo profecia, o povo se corrompe. Quanta verdade! Multidões fervilham por toda parte em nossas cidades superpopulosas, massas humanas que perecem por falta de visão espiritual, povos sem Cristo, pessoas por quem Jesus morreu, gente que talvez jamais ouça a mensagem da salvação de Deus, a menos que nós, crentes, recebamos a visão espiritual das necessidades das massas. Nossos grandes centros populacionais, pelos quais somos responsáveis diante de Deus, desconhecem o Evangelho da graça de Deus, porque nós, os seguidores de Jesus, não temos visão profética. Que faremos quanto à nossa falta? Quando sentiremos o peso de nossa responsabilidade? Quando faremos o que nos compete, sensibilizados pela morte espiritual das multidões sem Cristo? É real a mensagem desse versículo. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Encolhidos em nosso minúsculo ninho, confortavelmente instalado em nosso ambiente agradável, satisfeito com o nosso punhado de acólitos superalimentados, nossos tranquilos seguidores, realizamos nossos cultos e pregamos nossos sermões, em perfeita paz. Parece que nenhuma preocupação nos atinge. Nunca dirigimos um único pensamento em favor das multidões que perecem ao nosso derredor. No entanto, Deus nunca disse que os pecadores deveriam vir até nós. Pelo contrário, ordenou que nós fôssemos até eles. Se assim é, por que os acusamos de não virem até nós, quando a culpa, na verdade, é toda nossa por não irmos a eles? Aí a gente quer lançar projetos aqui, a gente quer que as pessoas venham até aqui, mas na verdade, é a igreja que tem que fazer o quê? Sair. O chamado é esse, a missão é essa. Que Deus faça germinar isso no seu coração, meu irmão. Porque isso não é responsabilidade só do pastor. Isso não é só responsabilidade do Arthur enquanto ministro da igreja. Isso é responsabilidade nossa. Isso é responsabilidade sua. Ter compaixão pelas almas perdidas.